Sabe, tem um sentimento que é muito do nosso tempo, né? Uma sensação de desconexão que parece que está, sei lá, escrita do nosso corpo. E para a gente tentar entender de onde vem isso, vamos começar com uma observação genial de um poeta sobre uma sabedoria que, olha, parece que só as crianças têm. A citação é de uma criança e foi registrada pelo poeta Manuel de Barros. Pensa na cena, um aeroporto, tudo acontecendo e uma criança vira para o pai e solta essa. E se o avião tropicar num passarinho triste? O pai, claro, fica sem resposta. É uma pergunta que é ao mesmo tempo absurda e profundamente poética, né? Ela faz a gente parar. E se, e se essa máquina gigante, que é a tecnologia, de repente tropeçasse em algo tão delicado, tão humano como um passarinho triste? Guarda essa imagem com a gente porque ela vai guiar toda a nossa conversa de hoje. E essa foi justamente a reflexão do pai ali no poema, que a gente aprende a liberdade e a poesia com as crianças. É um lembrete, sabe, de que conforme a gente cresce, a gente vai perdendo essa liberdade de questionar o que parece óbvio. E é exatamente essa perda de conexão com o que é poético, com o que é sensível, que nos leva direto para o nosso primeiro ponto. Então vamos falar da nossa armadura digital e de como a vida moderna está literalmente sendo escrita no nosso corpo. Essa nossa imersão total na tecnologia, ela deixa marcas. E não só na mente, não. É no corpo mesmo. A gente está, sem nem se dar conta, construindo uma espécie de armadura digital. Pois é, e existe um nome técnico para isso, que é couraça muscular. O que é isso? Bom, pensa nela como uma armadura mesmo, só que invisível, que a gente veste sem perceber. É um estado de tensão constante, sabe? Uma postura física de defesa que o nosso corpo adota para tentar lidar com todo o estresse do mundo digital. E como é que a gente sente essa armadura no dia a dia? Os sinais são bem conhecidos, para muita gente pelo menos. É aquela tensão crônica no pescoço que nunca vai embora, sabe? Ombros duros, rígidos, como se estivessem carregando o peso do mundo. E claro, aquela dor persistente nas costas depois de horas e horas na frente de uma tela. Quem nunca sentiu isso, né? Ok, isso leva a gente para a grande pergunta. Se o corpo está em modo de defesa, ele está se defendendo do quê? Qual é a ameaça? E a resposta para isso pode ser bem surpreendente. Porque o perigo que o nosso corpo percebe, muitas vezes, não vem de fora, vem de dentro. E é aqui que a gente entra nos ecos ansiosos do corpo, para entender o custo interno dessa nossa postura defensiva. Porque, claro, essa armadura física, ela não sai de graça. Ela cobra um preço interno, gerando ecos de ansiedade no nosso corpo e na nossa mente. Bora ver como isso aparece no dia a dia. Primeiro, o cansaço. Aquela exaustão que parece que está em todo lugar o tempo todo. Pensa bem, quantas vezes por dia a gente ouve alguém dizer "Nossa, tô cansado"? Ou a gente mesmo fala isso. Parece até que virou a trilha sonora da nossa geração. Depois, claro, vem a ansiedade. Aquela briga interna constante com as expectativas que vai tensionando cada músculo do corpo. Mas e se a gente pensasse diferente? E se a ansiedade não for o problema em si, mas um sinal, um alerta que o nosso corpo está desesperadamente tentando nos enviar? E junto com isso, muitas vezes vem a fome emocional. Sabe? Aquele desejo que não é de comida de verdade, mas que leva a gente a consumir tudo em excesso. Pode ser comida, sim, mas também informação, compras online, qualquer coisa, numa tentativa de preencher um vazio que a gente nem sabe direito de onde vem. Isso muda tudo, né? A ansiedade não como uma inimiga silenciosa, mas como uma comunicação gritada por ajuda. É uma nova perspectiva. E se aqueles sintomas todos, como falta de ar, coração acelerado, e se eles não forem falhas do nosso corpo? E se forem, na verdade, um grito de socorro? Uma comunicação urgente sobre medo, sobre coisas que a gente reprime e que precisam desesperadamente da nossa atenção? E aí a gente se pergunta, mas de onde vem tanta ansiedade? Bom, uma grande parte dela vem dessa busca incessante por validação. É a gente esperando os likes dos outros, sabe? Buscando aprovação lá fora. O jogo vira de verdade quando a gente começa a dar likes para si. Quando a gente troca a busca por aprovação pelo cultivo da autoaceitação, pela conexão com a gente mesmo. Certo. Então, como é que a gente começa a desmontar essa armadura? A solução talvez seja muito mais simples, mais fundamental do que a gente imagina. É sobre uma prática chamada aterramento, ou em inglês, grounding. Aterramento ou grounding é exatamente o que o nome diz. É a prática de fazer contato físico, direto com a terra, com o chão. A ideia por trás disso é bem simples: permitir uma troca de energia que ajuda a gente a encontrar nosso centro, nosso equilíbrio de novo.
E o mais legal do aterramento é como ele é simples. Não precisa de equipamento, de nada especial. É só encontrar um pedacinho de natureza, pode ser grama, areia, terra, tirar os sapatos e pisar no chão. Simples assim. É um convite para a gente sair um pouco da mente e voltar para o corpo, sabe? Sentir essa troca de energia, a estabilidade que a Terra oferece. E esse ato de se reconectar com o físico, com o real, como a terra sob os pés, nos leva a uma conclusão ainda mais profunda. A gente começa a falar sobre as relações fundamentais da vida, sobre descobrir o que de verdade nos constitui, o que nos forma. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. O verdadeiro antídoto para a armadura digital não é uma técnica nova, não é um aplicativo. A verdade é que nós vivemos de boas relações. É isso que nos sustenta. São as conexões humanas que a gente constrói que, no fim das contas, nos formam, nos dão base. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para refletir. Olhando para o nosso dia a dia, para a forma como o tempo e energia são gastos, vale a pena se perguntar: as boas relações são a base que a gente está construindo? Essa é a fundação da nossa vida? Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima.